Seja o santo nome do Senhor, amém? Livro de Oséias, capítulo 1. Não feche a Bíblia, vamos ler alguns versículos, amém? Capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, tomou a Gomé, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco o visitarei, o sangue de Israel sobre a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Versículo 9. Versículo 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Capítulo 2. Dizei a vossos irmãos Ami e às vossas irmãs Ruama: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem de cevada e meio homem de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicam, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Ainda no capítulo 4, versículo 16, já estamos terminando. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, e será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Amém? No capítulo 6, fala no versículo 1, que Deus abriu a ferida, e que Ele mesmo sarará a ferida. Deus fala no capítulo 6 que Ele abriu a ferida, de propósito Ele abriu a ferida, mas que Ele vai cuidar, Ele vai botar o curativo, Ele vai fazer o curativo, Ele vai fazer o que é necessário. Ele abriu a ferida e Ele vai sarar a ferida.
No capítulo 6, versículo 2, tem uma promessa do Senhor: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Mas essas são as promessas para todo aquele que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aqui Deus está falando que nós morreremos, seu Roberto, e que depois de 2 dias Ele vai nos dar a vida, e ao terceiro dia ressuscitaremos. Ele morreu, ficou 2 dias morto, ao terceiro Ele ressuscitou. E Deus disse que Ele era o primeiro de muitos, então nós somos os muitos. Os que aceitam o Senhor e passam pelo processo do Senhor, ressuscitarão diante dEle. Ele estará lá. Quando ressuscitarmos, Ele estará lá. E no capítulo 6, no versículo 3, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que Deus fala isso? Porque Deus não se agrada, a palavra que o Senhor me deu hoje mais cedo, de quem retrocede. Deus não se agrada daquele que começa e para. Não há alegria. A palavra do Senhor está escrito na Bíblia, que não há alegria na alma dele quando começamos a segui-lo e paramos. Nós retrocedemos. Deus não se agrada de quem retrocede. Aqui em Oséias, eu às vezes estou no monte, eu começo a rir, porque eu vejo jovens da idade de vocês que gritam um para o outro, seu Roberto: profeta, ô profeta. Aí fica: eu quero ser profeta. Aí as orações são assim. O monte é assim, você fica lá embaixo, tu escuta a oração de quem está em cima, a gente até reconhece, né, amor? Pela voz. Olha, missionária fulana, pastor cicrano, por causa da voz, né? Eu até brinco muito, Maria, porque às vezes está no monte e eu falo: ó, pastor aí, pastor Maurício, meu pastor está aqui no monte, porque ora alto e a gente reconhece a voz. Então é comum ouvir as orações, e as orações é: Senhor, eu quero ser profeta. E eu começo a rir. Por quê, Débora? Porque profeta apanha. Profeta não fala aquilo que o outro quer ouvir. Profeta fala aquilo que Deus quer falar, e nem sempre a verdade agrada. A verdade só é boa, né? Se eu falar assim: amor, como você está bonito, isso, né? Que roupa linda, maravilhosa. Então é uma profecia que agrada, né? Mas se eu chegar e falar assim: amor, teu cabelo está meio despenteado, né? Tá, lá, já começou a pentear o cabelo, porque não é uma profecia que agrada. O nosso Deus, quando Ele vem falar conosco, Ele só vai falar o que nos agrada se a gente estiver certinho, tentando, se esforçando para fazer a vontade dEle. Mas se a gente estiver brincando de amarelinha dentro da casa do Senhor, dificilmente vai vir uma profecia que agrada. Profeta apanha. Profeta apanha muito, porque nem sempre quando Deus levanta o profeta dentro da igreja é uma profecia que vai agradar. É sempre uma profecia, porque a palavra do Senhor, ela não é para matar, ela é para corrigir, justamente para salvar. O apóstolo Paulo fala: aquilo que eu pensei que era para a minha morte, era para gerar vida. Porque quando ele deu de cara, ele conhecia a lei, ele sabia o Velho Testamento. Aí de repente ele dá um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele está crente que está agradando, mas ele não está. Ele está perseguindo Jesus, ele está fazendo tudo errado, só que ele não sabe. Então Jesus, sabendo que está havendo um esforço da parte de Saulo em fazer a vontade do Senhor, ele fala: para, stop. Aí Paulo tem um encontro com ele, e Deus começa. E ele começa, de repente, Paulo começa a entender que tem coisas dentro dele que não estão agradando a Deus. E ele começa a pensar assim: eu vou morrer. Isso está vindo ao encontro, a palavra do Senhor que está vindo ao meu encontro está me matando. Mas depois, quando Paulo começa a perceber que precisa mudar em algumas coisas, ele começa a perceber que quanto mais ele larga o pecado, mais vivo ele está. Quanto mais Paulo começa a tentar agradar a Jesus, mais vivo ele está. É isso que Paulo está falando: aquilo que eu pensei que era para a minha morte, trouxe vida. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra fala, e está lá. Eu lembrei agora de um amigo do Júnior que eu gosto muito. Quando esse menino prega, como esse menino prega, como eu sinto a presença do Senhor.
gente faz no quarto, Maria. Aquela negócio, Roberto, que a gente não tem coragem de falar com ninguém. Que a gente fala escondido, fala, Jesus, só vou contar para o Senhor. Quando esse rapaz, ele pega o microfone, ele começa a pregar, senhor Roberto, o senhor chora. Ele chega a sair do lugar, Maria, e botar o dedo na nossa cara enquanto está pregando. Aí a gente fica assim, durinho, senhor Roberto. Porque é tão forte Deus falando conosco. Mas quantos anos ele deve ter? Uns 20 anos? 20 anos. Aí Satanás faz, sabe o que, Gabriel? Toda hora traz uma mulher para ele. E ele come o prato de Satanás. Ele cai, senhor Roberto. Mas eu glorifico porque ele é profeta, mas ele é um profeta sincero, Maria. Sabe por quê? Ele chegou, estava eu e o Júnior, a gente estava lá na igreja, lá do outro lado da Vila Aliança. Ele chegou e ele virou para mim, para o Júnior, e começou a falar. Ele falou assim, fui numa igreja, queria que Deus falasse comigo, não me apresentei para ninguém. Mas só que o nome dele já está conhecido, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, mais o diabo se levanta. Quanto mais unção houver na minha vida para repreender o demônio, mais o demônio vai trazer coisas para enfraquecer a minha fé, para me tirar a presença, para eu deixar de ser profeta. E tem que ter discernimento e visão espiritual para entender, pô, peraí, isso aí está indo contra a palavra do Senhor. E se vai contra a palavra do Senhor, quem trouxe para eu comer? O diabo. E aí ele falando comigo, o Júnior falou assim, eu queria ouvir Deus falar. Cheguei numa igreja, sentei lá no cantinho, mas tinha um profeta na casa, tinha um profeta na igreja. E o profeta Débora, quando olhou para ele, é um nome conhecido, é um cara que prega, todo mundo conhece, reconheceu ele. Quando reconheceu ele, veio marchando, senhor Roberto, ainda veio marchando. E ele, varão, Deus manda te dizer que é contigo, que Deus tem se agradado de tudo que tu tem feito, e Deus te ama, e Deus está feliz. Resumindo, a profecia era essa: Deus está adorando o que você está fazendo. Sabe o que ele fez? Ele levantou, botou o dedo na cara do profeta e falou, vai tomar vergonha na tua cara, porque eu tenho caído em fornicação, eu tenho caído em adultério, e dificilmente Deus tem se agradado do que eu tenho feito. Vai se converter. Virou as costas e saiu. Imagina a cara do falso profeta. Aí a gente vê as pessoas querendo falar, imagina dela, Gabriel, uma vez eu estava na igreja assim, botaram a mão no meu ombro e assim te diz o Senhor, a lágrima caiu, porque a máscara saiu. Profeta, ele sabe. Você está rindo assim, está brincando, fazendo piada, senhor Roberto, mas por dentro o senhor está quebrado. Aí Deus começa a falar, vai lá e fala com ele. Aí o profeta olha e fala assim, olha a alegria. Tá cheio, tá alegre, tá brincando. E Deus vai lá e fala com ele. Aí bota a mão e fala assim, Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem visto o teu choro. Ué, mas a pessoa está rindo. Profeta, ele não olha por fora, ele olha por dentro. Deus vivo, aleluia. Por isso que eu fico rindo quando os outros falam, quero ser profeta. Para entregar coisa boa, tudo bem, né? Mas e para vir no profundo? Deus me deu a palavra hoje de manhã em Oséias e eu não consegui sair desse livro. Quer ser profeta, Gabriel? Deus fala para Oséias assim, vai lá no centro de... Levando para o dia de hoje. Vai lá naquele centro de prostituição. Pega uma prostituta e se casa com ela. Deus ama as prostitutas, amém? Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E prostituição é pecado. Deus ama o pecador, mas o pecador tem que largar o pecado. Deus vai amando o pecador, mas não dá para seguir Jesus agarrado com o pecado. Eu vou ter que largar o pecado, eu tenho que me decidir de que lado eu quero ficar, porque não existe muro no reino de Deus. Aí Deus fala para Oséias, seu Roberto, vai lá e casa com uma prostituta e tem filho com ela. Aí Oséias, quando ele se casa com ela, o nome dela é Gomer.
Gomer, isso é Gomer. Ele casa com ela e ele tem um filho. E Deus dá o nome do filho dele. Fala assim, ó. Põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Geu e farei cessar o reino na casa de Israel. Aqui Deus está falando sobre coisas que são feitas erradas. Esse Gisrael que Deus está falando que quer honrar, ele foi morto. E Deus está falando que o sangue dele caiu na terra e chegou o dia de fazer justiça. Quantas coisas ruins as pessoas saem fazendo uma com as outras, achando que uma hora não vão colher. O primeiro filho do profeta, Deus fala, bota o nome de Israel, porque tem um cara lá atrás, que o sangue dele caiu dentro da casa de Geu. E eu vi. Sabe o que Deus está falando? Eu vejo todas as coisas, eu vejo toda vez que alguém faz uma injustiça conosco, Deus vê. E mesmo que pareça que não está acontecendo nada, tem um dia e uma hora onde Deus fala, hoje eu vou fazer justiça. O primeiro filho de José significa isso. Hoje, põe aí o nome de Israel, porque ele morreu e o sangue dele. E hoje eu vou fazer justiça. Tem um dia e uma hora para Deus fazer justiça. E se foi eu que fiz injustiça com alguém? Aí estamos falando que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o pecador que se arrepende, não é que ele não vai colher, ele vai colher. Mas ele vai colher ao lado de Deus. Deus está do lado dele. É diferente, seu Roberto. É diferente como eu matar o João e negar a Deus e me abraçar com o diabo. Mas se eu matei o João e eu me arrependo de ter matado ele, Maria, e peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Deus vai me julgar, mas vai me julgar de uma maneira diferente, porque agora ele é o meu juiz, mas ele também é o meu advogado. E todo advogado ele faz isso para tirar os seus da cadeia, não é, seu Alberto? Para provar. E ele é o juiz e o advogado, ó, estamos com os dois ao nosso lado. Aí o profeta tem outro filho, tem uma menina, e Deus manda botar o nome, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas lhe tirarei. E tem outro menino e Deus fala, põe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus está mandando o profeta se casar com uma prostituta e ter filho da prostituição. O Deus que a gente serve, Gabriel, ele tem sentimentos. Ele sente ódio, ele sente tristeza. Quando lá em Gênesis fala que Deus nos fez a imagem e semelhança, imagem é quando eu me olho no espelho e eu vejo aquele reflexo. Ou seja, o nosso Deus fez para nós um corpo que se parece com o dele. Deve ter coisas bem, porque tem coisas aqui que não é para nosso conhecimento, né? A palavra dele fala que ele nos cobre com a sua asa, né? A gente não tem asa. Tem coisa, mas somos a imagem de Deus. E quando Deus fala que nós fomos feitos à semelhança de Deus, está falando de caráter, está falando de sentimento. Então é errado achar que Deus não tem sentimento. Aqui em Oséias nós temos um Deus irado. E Deus quer, Maria, que o povo saiba que ele não aguenta mais a iniquidade e o pecado. Deus, como foi falado, abre a Bíblia aqui no meio que só tem profeta, é só profeta. Isaías, Daniel é só profeta. Jeremias que pregou durante 40 anos, arrependei-vos, arrependei-vos. Oséias está no meio de um povo onde Deus está, se arrepende, larga teu pecado, não dá para me servir agarrado ao pecado. Eu amo o pecador, mas eu
eu abomino o pecado, porque o pecado vem do meu inimigo. O pecado vem de Satanás. E Deus está falando, larga o pecado, larga o pecado. E agora nós temos um povo irado, um Deus irado contra o seu povo. No capítulo 6 fala que ele está abrindo a ferida. Mas que Deus é esse? Que sua ira dura só um momento. Eu gosto desse versículo, adoro ele, mas os outros só contam ele pela metade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lindo, né, seu Roberto? Mas ele não está completo. É só a parte A. A parte B fala porque a sua ira dura só um momento. Ou seja, o choro veio porque nós acendemos a ira do Senhor. De que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Aqui Deus está falando, Oséias, vou explicar assim, levando para o dia de hoje. Casa com a prostituta, tenha filho de prostituição, porque eu quero que o meu povo saiba o que eu sinto. No capítulo 3, a mulher de Oséias, sabe o que ela faz? Casou, teve filho, ela abandona ele e volta para a prostituição. Aí Deus fala para Oséias, vai lá, compra ela e traz ela de volta para casa. Sabe o que Deus está falando? Eu perdoo todos os seus pecados. Deus manda, veja, manda casar com uma prostituta. Sabe o que Deus está falando? Deus está comparando o seu povo com uma prostituta. Sabe o que Deus está falando? O meu povo tem uma tendência a se desviar de mim. Tem uma tendência a adorar outros deuses. Uma tendência a ficar abraçado com o pecado. Uma tendência a rejeitar a minha santidade, a minha presença, o meu amor. E Deus está falando, vai lá e casa com ela. E Oséias casa, porque Deus quer que o povo sinta, quer que o profeta sinta o que ele sente, a tristeza de ser traído. E é isso que me dá. Quem é que gosta de ser traído, Gabriel? Deus só quer que o povo dele sinta a dor que é ser traído. E ele fala no capítulo 3, vai lá, Oséias, e compra ela de novo e traz. Deus está falando, Oséias, fala para o meu povo que eu amo, e eu perdoo as suas traições, perdoo os seus pecados, e traz meu povo de volta, porque eu amo, e eu vou comprar eles com um alto preço. Eu vou dar o meu filho, ele vai morrer, e vai pagar, mas traz o meu povo de volta. Diz que eu perdoo as traições. É isso que ele está falando no capítulo 3. Quando Deus levanta um profeta, Gabriel, o profeta começa a sentir na pele a dor de Deus. A dor de ser traído, a dor de ser ferido, ser esfaqueado. Então eu rio quando eu vejo no monte os outros gritando, eu quero ser profeta. Eu estava falando hoje com a minha mãe, né, mãe? A gente conversando. Eu falei, mãe, cadê aquelas mulheres de oração? Parece até que a Maria ouviu, que a Maria já chegou aqui e orou. Porque não era, seu Roberto, as igrejas antigas, né? Já abriu o culto, a gente tinha que determinar, irmã, não ora muito não. Olha o que a gente falava para os... Não ora muito não, para poder outra irmã orar. Porque pegava o microfone, era 1 hora. Mas a glória de Deus descia. Deus falava na terra de uma maneira tremenda. Não passava batido não, Gabriel. Principalmente a Assembleia de Deus, quando via assim na porta, quem estava em pecado passava de longe, né, seu Roberto? Porque os irmãos paravam e pá, assim te diz o Senhor. E era Deus falando. Era Deus. Hoje em dia o que tem de falso profeta, não que não existisse, sempre existiu, mas parece que está desencadeando um povo, né? Trazendo tanta tristeza. Porque quando eu entrego uma falsa profecia, tem um ai de Deus. Ai de quem disser, assim te diz o Senhor, sem Deus ter falado nada, o próprio Deus falando. Imagina um ai de Deus na nossa vida. Aí Deus manda Oséias lá. No capítulo 3, ela trai, ele vai lá, ele compra e traz ela de volta. Não preciso nem te dizer que Oséias está completamente apaixonado por essa mulher. Porque Deus quer que o profeta sinta o que ele sente pelo seu povo.
Quando Oséias vai lá buscar a mulher dele, ele ama ela mesmo, ele perdoa ela mesmo, ele quer ela perto, porque Deus quer que o profeta sinta o amor que ele tem pelo seu povo, que está acostumado a traí-lo. No capítulo 3, versículo 6, a gente ouve muito uma frase que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Está aqui, Maria. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Tem muita gente querendo ser pastor, querendo ser pastora, querendo ser sacerdote do Senhor, querendo ser profeta, mas sem querer adquirir conhecimento de Deus. Eu tenho que saber quem é Deus, o que Ele gosta. Eu tenho que saber. Gabriel comeu aqui. Fiz um cachorro quente bonito para ele, né? Só que ele não gosta de cachorro quente, né? Enchi de tudo que ele não gosta. Preparei com o maior carinho, mas ele não gosta. Assim é Deus. Tem muita gente falando que conhece Deus. Não conhece nada. Eu li um capítulo, porque eu fechei a Bíblia aqui, mas acho que é no capítulo 2 de Oséias. Fala Deus irado. Fala que é para deixar Efraim largado com seus ídolos. O próprio Deus falando, deixa ele com seus ídolos. Deus rejeitando. Ou seja, Deus chamando um povo e rejeitando o outro, por causa da idolatria. E no capítulo 2, Deus fala assim: porque dizem que eu sou marido. Aqui Deus está falando que ele, gostando ou não gostando, eu tenho que ler o que está escrito, amém? Eu não posso mudar a palavra. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu não sou o marido de Maria. Capítulo 2 de Oséias. Eu não sou o marido de Maria. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. A sombra do Espírito Santo passou e ela gerou um filho. Mas isso não torna Maria a esposa de Deus. No capítulo 2 de Oséias, Deus está deixando claro: eu não sou o marido de Maria. E Deus ainda está rejeitando não a serva Maria, mas aqueles que adoram a outros deuses. Se você começa a ler a Bíblia, você vê um Deus irado. Ele não suporta, Gabriel. É tudo falta, é o que ele está falando. Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, não tem como fugir. Deus fala o tempo todo: não quero que faça imagem do que tem no céu e as adore. Não quero que faça imagem do que tem na terra e as adore. Não quero que faça imagem do que tem embaixo do mar e as adore. O tempo todo. O tempo todo nós vemos um Deus irado falando assim: não quero que adore imagem de madeira. Sabe o que Deus fala? Deus fala já. Tu vê que ele está irritado, que ele fala assim: pega o seu Deus de madeira, o seu Deus de pedra. E Deus fala em Isaías: eu não divido a minha glória com ninguém. Não há outra rocha que eu conheça, não há outro Salvador, um Deus irado. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Porque esse mesmo Deus que fala, manda o profeta botar o nome de 2 filhos dizendo: eu estou rejeitando o meu povo, é o Deus que fala: vai lá, Oséias, e compra ele de volta, e diz que eu o perdoei. Deus está nos chamando para amar Ele como gostamos de ser amado. Vou fazer uma pergunta e ninguém me responde. Responde para o Espírito Santo, porque Ele é invisível, mas está presente. Seu Roberto, não me responda. O senhor gosta de ser traído? Maria, Gabriel, quer ser traído, Gabriel? E porque essa mulher traiu diversas vezes, né? Ainda tem isso, né, Maria? Diana, quer ser traída? Débora? Agora, eu, Maria e João, não sei se o Roberto, já fomos traídos, já foi, seu Roberto? Mas o senhor já perdoou, né? Não, foi traído? Não, graças a Deus. Mas eu já fui traído, o João já foi traído, Maria já foi traída. Não dói, Maria? Dói
como dói. Parece que o mundo vai acabar. E esse Deus está nos chamando para não traí-lo. E ainda está dizendo que se nós o trairmos, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos comprar com o sangue dele, porque lá em Oséias 6 fala que depois de 2 dias Ele nos dará a vida e nos ressuscitará. Ou seja, Ele está dizendo que vai nos comprar com seu sangue e nos perdoar. Amém? Para fechar, eu estava desde cedo que eu estou nesse louvor. Vamos cantar o 57? Mas vamos ficar de pé para acordar aí que o seu Roberto está dormindo. 57. Eu quero a igreja inteira cantando mais alto do que eu. E olha que eu estou com o microfone. É para Jesus, hein, Maria? Para Jesus tem que ser altíssimo. Porque Ele é altíssimo, amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. De novo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Bota a pasta aí, bota a mão no coração. Feche os seus olhinhos, ore ao Senhor. Usa sim. Glória a Deus. Eles são o teu milagre. Usa sim. Eles querem te servir. Usa sim. São a tua imagem. Usa sim, ó Filho de Davi.
Espírito Santo de Deus, Pai amado, Deus querido, o Senhor é invisível, mas eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está presente. Deus, eu pedi o meu filho, Pai amado, Júnior, para que fizesse uma oração, e ele orou lá do Maranhão, Pai amado, lá do Maranhão, a oração dele aqui no Rio de Janeiro, hoje aqui na terra. Enquanto ele estava orando, eu estava sentindo a tua presença, eu estava sentindo que o Senhor já estava aqui nesse negócio. Pai, eu quero te pedir, a tua palavra fala que não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. Eu quero te pedir pela vida de cada um que aqui está, pela vida de cada um que queria estar aqui e não pode, que o Senhor levante profetas, Pai amado, nesse lugar. Não nos dê mais, Senhor, do que não podemos suportar, porque Oséias podia suportar. O Senhor abriu a ferida, a palavra fala no coração de Oséias, mas o Senhor sarou. Pai, muitos de nós já foi traído, mas nem se lembra, Pai. Sabemos que doemos, mas não sabemos qual é a sensação da dor, porque, Senhor, quando nós perdoamos, foi liberado sobre nós uma palavra, Senhor, a nosso respeito. O teu sangue vem lavando o nosso coração, já não existe mais dor. Fomos traídos, é verdade, mas já não dói, Pai amado, Deus querido. Por isso eu quero te pedir, levanta a boca de Deus aqui na terra. Senhor, há 10 anos atrás eu te fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero ser boca de Deus aqui na terra. Eu nem entendia, Pai amado, Deus querido. O meu tio, que é assembleano de anos, achou graça quando eu falei a minha oração, e eu entendi, Espírito Santo de Deus, que a oração que tinha saído da minha boca não tinha sido eu, mas o Senhor que tinha colocado. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque, toca agora, Pai amado, na boca de cada um deles, que eles possam falar não o que eles querem, mas o que o Senhor determinou em nossas vidas. Quando meu tio riu, eu entendi que ainda não era normal falar, eu quero ser boca de Deus na terra, mas eu quero te pedir, levanta a boca de Deus na terra, porque o Senhor tem boca e o Senhor fala. O Senhor tem procurado profeta para usar do profundo, no escondido, profeta que fala assim diz o Senhor, e foi o Senhor mesmo. Que o Senhor venha tocar nos nossos ouvidos, Pai amado, que venhamos a ficar sensíveis, Espírito Santo, à tua presença. Pai, vai repreendendo a frieza, vai repreendendo a religiosidade, porque a religiosidade mata. Pai amado, arranca de nós esse negócio, Senhor, de religião, porque o Senhor não deixou religião, o Senhor deixou foi a presença do Espírito Santo de Deus. E é essa presença, Espírito Santo, que eu quero te pedir aqui, essa presença que batiza em línguas, essa presença que dá dons de profecia, essa presença que nos acorda de madrugada, nos dá autoridade para repreender o mal, nos leva no profundo. Levanta pregadores, Pai amado, Deus querido, nesse lugar. Levanta levitas, pessoas que te adoram em espírito, em verdade, pessoas que quando puxam um louvor, outras são curadas, porque estão cheias da presença de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, onde estiver alguém ouvindo essa oração, se essa pessoa realmente te aceita como Salvador, que o Senhor venha entrar dentro da casa dela, vem fazer limpeza, entrar na casa dessa pessoa que está escutando essa oração. Se essa pessoa te aceitou como Salvador, o diabo já começa a ter que fazer as malas, pegando toda a sua estrada e batendo em retirada, porque quando eu levanto a mão e falo, entra Jesus, o mal tem que sair, porque uma coisa eu aprendi alguns anos atrás contigo, Senhor, as trevas não apagam a luz, mas a luz acaba com as trevas. Eu quero te pedir, Senhor, onde houver alguém ouvindo essa oração, que o Senhor venha entrar dentro dessa casa e venha acabar com tudo aquilo que é treva. Se tem pombagira trabalhando no casamento, que seja repreendido agora, pega as tuas malas e sai em nome de Jesus. Se tem alguma aflição de espírito, se tem síndrome de pânico, depressão, Deus, tem um demônio que trabalha na depressão, tem um demônio que fica no ouvido da pessoa dizendo que ela não vale nada, que não vai ter futuro, que, Senhor, e esse demônio começa a tirar as forças da pessoa e depois começa a falar com ela para ela se matar, para ela se suicidar, porque o suicídio não tem perdão. Eu quero te pedir, Senhor, aonde essa pessoa estiver, se ela te aceita como Salvador, bota esse demônio para fora agora em nome de Jesus, mas vai batendo com força, Pai, porque lugar de demônio é no inferno, né, dentro das nossas casas, Pai, onde tiver uma obra de feitiçaria, onde tiver uma vida, que o diabo vá lá e ele mesmo tire em nome de Jesus, que ele venha pegando tudo que ele fez, toda a traça, toda a armação de Satanás para destruir os casamentos, toda a armação de Satanás para fazer essa pessoa se suicidar, toda a síndrome
sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, podia ter 50, podia ter um batalhão do exército aqui, podia estar toda a PM aqui nas esquinas, mas se o Senhor não guardar a cidade, Pai amado, não adianta. Então eu quero te pedir, coloca anjos, Pai amado, Deus querido, anjos que leva, anjos que traz, anjo que despedaça o jugo, Pai amado, porque a tua palavra fala que a unção despedaça o jugo, Pai amado, a unção que vem do alto, Pai amado, vai quebrando, Pai amado, tudo que é feito. Não tem palavra contrária, não tem palavra de maldição. Pai, quanta mãe chamando o filho de moleque, moleque é um demônio, lá outrora chamado Moloque, e Senhor, as mães pegavam os filhos e jogavam os filhos no fogo para Moloque. Aí as mães hoje, mães sem conhecimento, meu povo perece por falta de conhecimento, fica chamando o filho de moleque. Pai, quanta mãe amaldiçoando o filho, chamando o filho de prostituta, chamando você vai ser ladrão. Pai amado, quanta palavra de maldição. Mas eu quero te pedir hoje, se essa mãe te aceita como Salvador, ou se esse filho que foi amaldiçoado te aceita como Salvador, quebra essas palavras de maldição. Aonde foi dito que vai ser ladrão, aonde que diz que vai ser prostituta, aonde diz que não vai casar, aonde diz que não vai fazer nada, que seja como Balaão. Pai amado, Balaão era profeta de Deus, era boca de Deus na terra, mas deram dinheiro para Balaão amaldiçoar. Mas aquele que deu o dinheiro não sabe que aquele que abençoa, abençoa, e aquele que manda a bênção, ele não amaldiçoa. Balaão era profeta de Deus e recebeu um dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, mas a tua palavra me declara que quando Balaão abria a boca para amaldiçoar, saía bênção, porque a profecia não pode vir do homem, a profecia ela tem que vir de Deus. O profeta tem que estar cheio da presença de Deus para poder que a profecia venha gerar vida. Então eu quero te pedir hoje, gera vida dentro da tua igreja, gera vida dentro da tua casa, gera vida dentro da nossa parentela, gera vida no nosso trabalho, gera vida na escola, gera vida na vida sentimental, gera vida na nossa dispensa, gera vida, Pai amado, Deus querido. É o que eu te peço hoje, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos bater palmas para Jesus.